Olá pessoal, o nosso assunto de hoje é falar sobre retorno sobre investimento de capital, também conhecido no mercado como ROIC. Como ele é formado, de onde ele vem, para que ele serve, como analisar, ele também faz parte da composição do retorno da rentabilidade geral da empresa, que nós vimos que é o ROE, retorno sobre o patrimônio do acionista. Isso e muito mais está nesta aula de hoje. Antes de falar propriamente sobre o ROIC, vamos retomar alguns conceitos que vimos no vídeo anterior. O ROE, retorno sobre investimento do acionista, ele é composto pelo retorno sobre ativo, também conhecido como ROA, e a alavancagem financeira total. Vimos isso. A alavancagem financeira quer dizer, para cada unidade monetária que eu disponho de ativos, quanto eu posso ou eu incremento ao proprietário, ao dono do patrimônio líquido. E o ROA é para cada unidade produzida de lucro pela empresa, de lucro líquido, quanto eu invisto de ativo nessa empresa. Nós vimos também que o retorno sobre o ativo ele pode ser decomposto entre margem líquida e giro dos ativos. O quão bem a empresa gera suas despesas gerais e o quão bem a sua empresa gera o uso dos investimentos. Vimos tudo isso. Qual é o problema que nós temos aqui? Nós temos alguns problemas. O primeiro deles é que nesse indicador aqui você está usando o ativo total. O ativo total ele inclui ativos operacionais e ativos financeiros, como caixa e investimentos em títulos, por exemplo. Ou seja, você utiliza uma base de todos os detentores de capital. Enquanto que o lucro líquido, ele é somente do proprietário. Então, para fins de análise, o ideal é você segregar ativos financeiros de ativos operacionais. E também das vendas, segregar vendas das atividades fim, atividades operacionais, das despesas com juros, por exemplo, que é proveniente de decisões de financiamento. Por isso surge a figura do ROIC, que é também conhecido como ROA operacional, retorno sobre os ativos operacionais, que é o investimento de capital. Investimento de capital são os ativos operacionais, que está composto nesse indicador. E como ele é formado? Ele é formado como lucro ou resultado operacional líquido de impostos sobre a renda, que também é conhecido como NOPAT, ou, novamente, somente o lucro proveniente das atividades operacionais da empresa, líquido do seu imposto. Esse NOPAT, ele pode ser formado, ele é formado como o lucro operacional antes dos juros e impostos, retirado o efeito do imposto de renda sobre esse lucro, ou seja, o EBIT, que é o lucro operacional antes dos juros e impostos, descontado do efeito do imposto de renda sobre esse lucro. Aí você chega no lucro operacional líquido de imposto, que é qual é o resultado operacional que a empresa produz apenas das suas atividades fins. E o ativo líquido, ele é nada mais, nada menos do que o ativo operacional, somente o ativo operacional. Expurgado o ativo financeiro de todo o ativo.
Então você tira desse ativo, para chegar nesse ativo líquido, também conhecido como ativo operacional, você pega o ativo total, retira-se o passivo de funcionamento. O que é o passivo de funcionamento? É o passivo circulante, que é o passivo de curto prazo, menos as dívidas, empréstimos, financiamentos de curto prazo, que é somente o passivo de curto prazo operacional. E retira-se também o ativo financeiro, que é o que? Caixa e aplicações financeiras. Então, você chega no que nós chamamos de ativo líquido, ou também chamado de ativo operacional, que compõe o que é conhecido no mercado como retorno sobre o capital investido, o ROIC. Então, nós temos na formação dele, para cada unidade de ativo operacional, quanto é gerado de resultado operacional, de lucro operacional líquido de impostos. É um índice fundamentalista que mede o retorno operacional da empresa. Aquilo que dá continuidade na empresa, porque ela nasceu para esta atividade fim e não para qualquer outra. Bom, então, aonde que entra o ROIC na composição do ROE, do retorno para o acionista? Entra aqui. O ROE, ele é a composição do ROIC agregado ao efeito da alavancagem financeira para o proprietário. Quando a empresa introduz dívida na sua estrutura de capital, qual é o efeito econômico disso para o proprietário? É aqui que esse ROIC entra. Então veja que o ROIC também faz parte da composição do ROE, que é a rentabilidade geral da empresa. Mas antes disso, nós também podemos decompor o ROIC, assim como o ROA, em margem e giro. Só que agora é uma margem operacional e um giro dos ativos operacionais. O quão bem a empresa gere suas despesas operacionais e o quão bem a empresa usa os seus ativos operacionais. Então, por exemplo, se uma empresa tem uma margem operacional de 30%, mas gira os seus ativos operacionais apenas meio vezes, 0,5 vezes no período, você tem um retorno sobre investimento de capital de 15% nesse caso. Então, é uma empresa, por exemplo, que tem uma margem alta, ela é eficiente nos gastos operacionais, mas ela gira pouco os seus ativos operacionais. Por exemplo, empresas de grande tangibilidade, ou seja, empresas que têm uma base fixa muito grande, como petroleiras, como empresas de energia, e aí por diante, elas costumam ter esse nível de margem e esse nível de giro. Por outro lado, você tem as empresas de varejo, por exemplo, que tem uma margem mais baixa, de 10%, uma margem operacional, mas elas podem girar, elas ganham no giro dos ativos, vendendo mais. Logo, por exemplo, ela pode girar 1,5 vezes os seus ativos operacionais. E aí ela alcançará o mesmo retorno sobre investimento de capital de 15%, por exemplo. Feito isso, voltamos para a nossa rentabilidade geral da empresa, que é o ROE. Ele também é composto do ROA operacional, conhecido no mercado como ROIC, vimos isso aqui, mais o spread. O que é o spread? O spread é o efeito econômico da inclusão da dívida na estrutura de capital.
Então, ele é medido pelo excesso de retorno sobre o capital investido em relação ao custo da dívida. Então, é a mesma coisa de você pegar o ROIC menos o custo da dívida. Então, por exemplo, se a empresa produz um ROIC de 15% e tem um custo de capital, o custo da dívida, do endividamento dela é de 10%, quanto que vai ser esse spread? 5%. Então, isso alavanca o resultado para o proprietário, mas desde que o retorno produzido pelos ativos de capital, pelos investimentos de capital, ativos operacionais, seja maior do que o custo da dívida. Aí você tem essa alavancagem positiva para o proprietário. Então veja bem, se a empresa produz 15% de retorno sobre o capital investido, mais 5% de spread, que é multiplicado pela alavancagem financeira aqui líquida e não total. O que é uma alavancagem financeira líquida? É a dívida líquida. O que é uma dívida líquida? É o endividamento da empresa com empréstimos e financiamentos, retirado caixa e aplicações financeiras. Porque caixa mais aplicações financeiras é tido no mercado como dívida negativa. Esse montante ele serve para pagar a dívida, porque está o quê? Está no caixa, está nas aplicações de resgate imediato. Então, a alavancagem financeira líquida é dívida líquida, que é a dívida total menos caixa e equivalentes, que são aplicações financeiras, sobre o patrimônio líquido. Então, se essa dívida líquida sobre o patrimônio líquido for no montante de 1,2, quanto que vai dar esse retorno para o acionista? 15% mais 5 vezes 1,2 dá 6%. 6 mais 15, 21%. Então, isso aqui é igual a 21%. Veja que foi benéfico para o proprietário esta alavancagem, esse efeito econômico do endividamento. Mas lembrando, só foi benéfico porque o retorno produzido pelos ativos operacionais é maior do que o custo pago pela dívida. Se isso for ao contrário, vai destruir rentabilidade para o acionista. E um outro ponto é, se isso aqui, se o spread for positivo, quanto maior for a alavancagem financeira líquida, maior será o efeito econômico para o acionista. É só você substituir 1,2, por exemplo, por 2. Isso aqui daria quanto? 10 mais 15, 25%. Então, pessoal, nesta aula de hoje nós mostramos qual é a composição do ROIC, retorno sobre investimento de capital, para que ele serve, principalmente para compor o retorno geral da empresa, que é medido para o proprietário, que é o ROE, e também como um produto de margem operacional e giro dos ativos operacionais. Eu, particularmente, gosto muito desta análise para fins de seleção das empresas para valuation. Agora você pode aplicar dentro daquela planilha que nós disponibilizamos lá no Telegram. Vai lá e aplique. E veja quantas empresas você seleciona, por exemplo, com o ROIC de 10% no último período, ROIC de 10% nos 2 últimos períodos, para você ver daquelas 353 empresas, quantas ficam na sua amostra final. Um forte abraço a todos e a todas e até a próxima.